Você sabe qual é o custo real da sua ingenuidade? Não estou falando de números em uma conta bancária, embora seu bolso provavelmente já tenha sangrado por causa disso. Estou falando do preço invisível que você paga todo dia sem perceber. Aquela promoção que você perdeu porque confiou que seu trabalho falaria por si enquanto seu colega sussurrava no ouvido certo. Aqueles anos de relacionamento onde você deu tudo de si para alguém que já estava de saída há meses, mas te manteve por conveniência. Aquele projeto que você idealizou e compartilhou com entusiasmo apenas para ver outra pessoa executá-lo e colher os frutos. Cada momento de confiança cega que você teve não foi apenas um erro isolado. Foi um investimento na sua própria destruição. E o pior, você continua investindo, continua acreditando que dessa vez será diferente, que essa pessoa é diferente. Mas a matemática é cruel e não mente. Enquanto você soma ingenuidade, outros multiplicam estratégia. Enquanto você divide sua energia com quem não merece, eles estão concentrando a deles em subir. E quando você finalmente acorda, quando a máscara cai, já é tarde demais. Eles já levaram o que queriam e seguiram em frente sem olhar para trás. Sabe o que é mais doloroso? Não é a traição em si. É perceber que você foi cúmplice da sua própria queda. Que você viu os sinais, mas escolheu ignorá-los porque admitir que alguém está te manipulando dói menos do que aceitar que você está sendo manipulável. Você preferiu acreditar na ilusão porque a verdade era assustadora demais. Então deixa eu te fazer uma pergunta que vai te perseguir. Quanto mais você precisa perder antes de entender que cautela não é crueldade, é sobrevivência? Porque cada dia que passa sem essa consciência é um dia a mais que você está pagando um preço que os espertos nunca pagaram. Eles aprenderam cedo o que você está resistindo em aceitar. Neste mundo, quem confia demais não é nobre. É uma vítima em potencial esperando o próximo predador. E enquanto você hesita em abraçar essa verdade, tem alguém te observando agora mesmo, calculando, planejando, esperando você baixar a guarda mais uma vez. A pergunta não é se você será usado novamente. A pergunta é: quanto você ainda está disposto a perder antes de finalmente acordar? Se você quer parar de ser a peça no jogo de outra pessoa e começar a jogar o seu próprio jogo, se inscreva neste canal agora, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe seu like para que mais pessoas recebam esse despertar e comenta aqui embaixo de qual cidade você é. A primeira e mais perigosa mentira que te contaram foi esta: o mundo recompensa os bons. Te disseram que se você fosse honesto, trabalhador e leal, as pessoas retribuiriam na mesma moeda. Te venderam a ideia de que a bondade é um escudo, que a transparência é uma virtude, que abrir seu coração é sinal de força. E você comprou essa história. Comprou completamente. Cresceu acreditando que existia uma espécie de contrato social invisível onde todos jogavam pelas mesmas regras de decência e reciprocidade. Mas deixa eu te contar o que realmente acontece quando você vive segundo essas regras enquanto os outros não. Você se torna previsível. E ser previsível em um mundo de estrategistas é como andar com um alvo pintado nas costas. Cada vez que você age com transparência total, você está entregando um manual de instruções sobre como te manipular. Cada vez que você demonstra lealdade cega, você está sinalizando que pode ser explorado sem consequências. Cada vez que você perdoa rapidamente, você está ensinando que te trair não tem custo real. Maquiavel observou isso há mais de 500 anos atrás, quando escreveu que os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores. Fogem dos perigos e são ávidos de ganho. Ele não estava sendo cínico, estava sendo realista. Estava descrevendo o que qualquer pessoa que presta atenção pode ver.
A maioria das pessoas age por interesse próprio. Elas não são leais a você. São leais ao que você representa para elas naquele momento. E no segundo em que você deixa de ser útil, no segundo em que alguém mais interessante ou mais vantajoso aparece, você é descartado sem cerimônia. Você provavelmente já viveu isso. Aquele amigo que desapareceu quando você passou por dificuldades financeiras. Aquele colega que virou as costas quando você caiu em desgraça na empresa. Aquele parceiro que te abandonou quando você mais precisava de apoio. E em cada uma dessas situações, você provavelmente se perguntou o que fez de errado. A resposta é simples. Você confiou que as pessoas operavam com o mesmo código moral que você. Você assumiu que bondade gera bondade. Mas a realidade é que bondade sem cautela gera exploração. A verdade que ninguém quer admitir é que existem dois mundos operando simultaneamente. Existe o mundo das aparências, onde todos fingem seguir as regras sociais de cortesia, empatia e reciprocidade. E existe o mundo real, onde as pessoas estão constantemente calculando vantagens, testando limites, identificando quem pode ser usado e quem representa ameaça. Você vive no primeiro mundo, achando que todos estão lá com você. Mas os poderosos, os bem-sucedidos, os que realmente prosperam, eles vivem no segundo mundo. Eles sabem que o jogo é outro, e enquanto você joga damas com suas regras de bondade, eles estão jogando xadrez com você como peça. Entender isso não significa se tornar uma pessoa má. Significa parar de ser uma pessoa estúpida. Significa reconhecer que a cautela não é paranoia, é inteligência aplicada. Significa aceitar que você precisa proteger seus interesses com a mesma intensidade que os outros protegem os deles, porque no final das contas, ninguém vai proteger você. Ninguém vai olhar pelos seus interesses se você não olhar primeiro. E quanto mais cedo você aceitar essa realidade, mais rápido você para de ser vítima e começa a ser estrategista da sua própria vida. A segurança que você sente ao confiar nas pessoas não é real. É uma ilusão confortável que te mantém vulnerável. E todo dia que você escolhe viver nessa ilusão, é um dia a mais que você está disponível para ser usado por quem já acordou dessa fantasia há muito tempo. A pergunta é: quanto tempo mais você vai demorar para acordar? Você não é traído de surpresa. Nunca foi. Toda traição, toda manipulação, toda vez que você foi usado, houve sinais. Sinais claros, evidentes, gritantes. Mas você escolheu não vê-los. Escolheu interpretar de outra forma. Escolheu dar o benefício da dúvida. E essa escolha te custou caro. Porque enquanto você estava ocupado sendo compreensivo, a pessoa do outro lado estava ocupada te estudando, identificando suas fraquezas e planejando como te usar. Os manipuladores não chegam com uma placa na testa anunciando suas intenções. Eles chegam com sorrisos, com elogios, com histórias que tocam seu coração. Eles sabem exatamente o que você precisa ouvir e te entregam isso em doses calculadas. Eles testam suas reações, observam seus padrões, identificam seus pontos cegos. E você, querendo acreditar que finalmente encontrou alguém genuíno, ignora todos os sinais de alerta que sua intuição está desesperadamente tentando te enviar. Pensa comigo. Aquela pessoa que sempre tem uma desculpa perfeita para tudo. Que nunca está disponível quando você precisa, mas sempre te procura quando precisa de algo. Que te elogia em público, mas sutilmente te diminui em particular. Que conhece todos os seus segredos, mas você sabe muito pouco sobre ela. Que te faz sentir especial, mas você percebe que ela faz isso com várias pessoas. Esses não são detalhes irrelevantes, são padrões. São sinais de que você está lidando com alguém que domina a arte da manipulação. Maquiavel ensinou que é necessário ser um grande simulador e dissimulador.
E os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Ele estava descrevendo exatamente isso. A maioria das pessoas quer tanto acreditar, quer tanto ser amada, aceita e valorizada, que fecha os olhos para evidências óbvias de manipulação. Você vê o que quer ver, não o que está realmente acontecendo. E o pior é que você faz isso conscientemente. Aquela vozinha na sua cabeça que diz que algo está errado, você a silencia com racionalizações. Talvez eu esteja sendo muito desconfiado. Talvez eu esteja interpretando mal. Talvez essa pessoa realmente se importa e eu estou sendo injusto. Você inventa desculpas para o comportamento suspeito dos outros, porque admitir que está sendo manipulado significa admitir que você não é tão bom em ler pessoas quanto pensava. Significa admitir que você foi tolo. E seu ego não aceita isso facilmente. Mas cada vez que você ignora um sinal, você está dando permissão para ser enganado. Cada vez que você racionaliza um comportamento suspeito, você está treinando a outra pessoa a te manipular com mais eficiência. Porque ela percebe que você não reage, que você aceita, que você perdoa. E isso te transforma no alvo perfeito. Te transforma em alguém fácil de ser explorado repetidamente. A cautela começa com prestar atenção. Não no que as pessoas dizem, mas no que elas fazem. Não nas promessas que fazem, mas nas ações que executam. Não nas desculpas que dão, mas nos padrões que repetem. Porque palavras são baratas e qualquer um pode parecer sincero por alguns minutos. Mas comportamentos revelam intenções reais. E se você começar a observar comportamentos, em vez de acreditar em palavras, você vai ver que a maioria das pessoas ao seu redor já te mostrou exatamente quem são. Você apenas não estava olhando. Então aqui vai a verdade dura. Você não é vítima de pessoas más. Você é vítima da sua própria recusa em ver a realidade. E enquanto você continuar escolhendo a ilusão confortável em vez da verdade desconfortável, você vai continuar sendo usado. Porque os manipuladores dependem da sua negação tanto quanto dependem das suas fraquezas. A questão é, até quando você vai continuar sendo cúmplice da sua própria exploração? Existe uma fórmula para manipular pessoas. Não é um segredo obscuro guardado por sociedades secretas. É um conhecimento que qualquer pessoa minimamente observadora pode identificar. E você provavelmente já foi manipulado por essa fórmula dezenas de vezes sem perceber. Porque a manipulação eficiente não parece manipulação, parece conexão genuína, parece cuidado real, parece oportunidade imperdível. E é exatamente por isso que funciona tão bem. O primeiro passo de qualquer manipulação é criar rapport. O manipulador precisa que você abaixe suas defesas, que confie nele, que sinta que existe uma conexão especial entre vocês. Ele faz isso espelhando seu comportamento, concordando com suas opiniões, mostrando interesse genuíno pelos seus problemas. Ele te faz sentir visto, compreendido, valorizado. E você, carente dessa validação que todos nós somos até certo ponto, abre suas portas. Começa a compartilhar informações, a revelar vulnerabilidades, a confiar. O segundo passo é a coleta de informação. Enquanto você acha que está tendo uma conversa casual, o manipulador está mapeando seu território psicológico. Ele está identificando seus medos, seus desejos, suas inseguranças, suas ambições. Está descobrindo o que te motiva, o que te paralisa, o que te faz tomar decisões irracionais. E você entrega tudo isso voluntariamente, porque ele criou um ambiente onde você se sente seguro para ser vulnerável. Você não percebe que cada informação que compartilha é uma arma que pode ser usada contra você depois. O terceiro passo é criar dependência. O manipulador começa a se tornar indispensável na sua vida.
Ele está sempre disponível quando você precisa, sempre tem a palavra certa no momento certo, sempre sabe como te fazer sentir melhor. Ele se posiciona como seu confidente, seu conselheiro, seu apoio. E gradualmente você começa a depender emocionalmente dele. Começa a valorizar a opinião dele acima da sua própria. Começa a precisar da validação dele para se sentir bem consigo mesmo. E quando isso acontece, ele tem poder sobre você. O quarto passo é a exploração. Agora que ele tem sua confiança, suas informações e sua dependência emocional, ele começa a usar tudo isso para benefício próprio. Pode ser um pedido aparentemente inocente que você não pode recusar porque ele já fez tanto por você. Pode ser uma sugestão que te leva a tomar uma decisão que beneficia ele, não você. Pode ser o uso de uma informação íntima sua para te colocar em uma posição vulnerável. E você aceita, porque nesse ponto, questionar seria admitir que toda a conexão que você acreditava ter era uma farsa. Maquiavel já alertava que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Ele estava dizendo que as pessoas confiam nas aparências em vez de investigar a substância. Elas veem o sorriso, a gentileza, a atenção e assumem que isso reflete intenções genuínas. Mas poucos param para sentir, para investigar, para questionar se aquele comportamento é consistente em todas as situações ou apenas quando serve a um propósito. A verdade brutal é que você está cercado de pessoas que dominam essa fórmula. Algumas a aplicam conscientemente, com plena noção do que estão fazendo. Outras a aplicam instintivamente, porque aprenderam desde cedo que manipular é mais eficiente que pedir diretamente. E você, se não aprender a identificar esses padrões, vai continuar sendo explorado por ambos os tipos. Porque enquanto você opera no mundo das conexões autênticas, eles operam no mundo das transações estratégicas. Entender a anatomia da manipulação não é sobre se tornar cínico, é sobre se tornar consciente. É sobre reconhecer que nem toda gentileza é genuína, nem todo interesse é sincero, nem toda conexão é real. É sobre desenvolver a habilidade de separar quem realmente se importa com você de quem está apenas investindo em te ter como recurso disponível. E quanto mais rápido você desenvolver essa habilidade, menos vezes você vai se encontrar na posição dolorosa de perceber que foi usado por alguém em quem confiava completamente. Você foi ensinado que transparência é virtude. Que ser um livro aberto demonstra confiança, honestidade e força. Que esconder seus pensamentos e sentimentos é desonesto e covarde. E você internalizou essa crença tão profundamente que provavelmente compartilha seus planos, suas fraquezas, seus medos com uma facilidade assustadora. Mas deixa eu te contar o que realmente acontece quando você é transparente demais. Você se transforma em um alvo fácil. Cada vez que você compartilha um plano antes de executá-lo, você está dando a oportunidade para alguém sabotá-lo. Cada vez que você revela uma insegurança, você está entregando um ponto de pressão que pode ser usado para te manipular. Cada vez que você expressa um medo, você está mostrando exatamente onde atacar para te paralisar. E o pior de tudo, você faz isso achando que está sendo autêntico, que está construindo conexões reais, que está demonstrando coragem emocional. Existe uma diferença brutal entre ser honesto e ser estúpido. Ser honesto é não mentir, não enganar, não criar falsas impressões. Ser estúpido é revelar tudo sobre você para qualquer pessoa que demonstre um mínimo de interesse. E a maioria das pessoas não consegue fazer essa distinção. Elas acham que, se não compartilham tudo, estão sendo falsas. Mas a realidade é que estratégia e autoproteção não são falsidade. São inteligência aplicada em um mundo onde nem todos têm boas intenções.
Pensa nas pessoas realmente poderosas que você conhece ou conhece de longe. Elas não ficam compartilhando seus planos em redes sociais. Não ficam expondo suas vulnerabilidades em conversas casuais. Não ficam revelando suas estratégias para qualquer um que pergunte. Elas guardam informação, elas controlam sua narrativa, elas revelam apenas o que é estratégico revelar. E não é porque são falsas, é porque entendem que em um mundo competitivo, informação é poder. E entregar poder gratuitamente é burrice. Maquiavel ensinou que é prudente parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, e sê-lo de fato, mas com o espírito preparado de tal modo que, se necessário não sê-lo, você possa e saiba tornar-se o contrário. Isso não é hipocrisia, é flexibilidade estratégica, é entender que você precisa se adaptar ao contexto, não entregar tudo de você indiscriminadamente. É reconhecer que existem momentos para transparência e momentos para discrição. E a maioria das pessoas erra ao ser transparente o tempo todo com todo mundo. Você já compartilhou um projeto empolgante com alguém e depois viu essa pessoa executar algo suspeitosamente parecido? Já revelou uma fraqueza em um momento de vulnerabilidade e depois percebeu que isso foi usado contra você em uma discussão? Já contou seus planos de mudança de emprego para um colega e misteriosamente seu chefe descobriu antes de você pedir demissão? Cada um desses cenários poderia ter sido evitado com uma dose básica de cautela. Com a simples consciência de que nem todo mundo merece acesso total à sua vida. A verdade que vai te libertar, mas primeiro vai te irritar, é esta. Você precisa aprender a guardar seus segredos. Precisa aprender que silêncio estratégico não é mentira. Precisa entender que você não deve nada a ninguém em termos de transparência total sobre sua vida, seus planos, seus pensamentos. E precisa desenvolver a habilidade de ser agradável, sociável e aparentemente aberto, sem realmente revelar nada de substancial para pessoas que não provaram merecer sua confiança. Porque no final, cada informação que você compartilha é uma moeda que você está gastando. E você está gastando essas moedas com quem? Com pessoas que provaram lealdade ao longo do tempo? Ou com qualquer um que demonstra interesse momentâneo? A resposta a essa pergunta determina se você está construindo um círculo de confiança real ou apenas distribuindo armas para futuros inimigos. Existe um tipo de poder que as pessoas raramente discutem: o poder de não reagir, o poder de observar sem revelar o que você está pensando. O poder de manter suas cartas escondidas enquanto todos ao seu redor mostram as deles. Esse poder se chama silêncio estratégico e é provavelmente a ferramenta mais subestimada no arsenal de qualquer pessoa que quer parar de ser manipulada e começar a controlar suas próprias circunstâncias. Você provavelmente tem o hábito de reagir imediatamente a tudo. Alguém te provoca e você responde na mesma hora. Alguém te faz uma pergunta e você responde sem pensar. Alguém compartilha uma informação e você sente a necessidade de compartilhar uma também para manter a reciprocidade. Esse padrão de reação imediata te torna completamente legível. As pessoas sabem exatamente como você vai responder em cada situação. E quando você é previsível, você perde todo o poder de negociação e proteção. O silêncio estratégico funciona em múltiplas dimensões. Primeiro, ele te dá tempo para processar o que está acontecendo sem se comprometer com uma reação. Quando alguém te faz uma pergunta comprometedora, você não precisa responder imediatamente. Você pode pausar, observar a intenção por trás da pergunta, avaliar o que revelar e o que guardar. Essa pausa de alguns segundos pode ser a diferença entre entregar informação sensível e proteger seus interesses. Segundo, o silêncio cria desconforto na outra pessoa. As pessoas têm uma necessidade compulsiva de preencher silêncios.
Quando você simplesmente observa sem falar, a outra pessoa começa a ficar nervosa e frequentemente revela muito mais do que pretendia. Você faz uma afirmação ambígua e fica em silêncio. A outra pessoa, desconfortável com o vazio da conversa, começa a explicar, justificar, revelar. E de repente você tem muito mais informação do que teria se continuasse falando. Terceiro, o silêncio te protege de te comprometer desnecessariamente. Toda vez que você fala, você está criando um registro. Está se posicionando, está revelando suas intenções. E em muitas situações, especialmente quando você não tem todas as informações, falar é mais arriscado do que observar. Maquiavel foi mestre nisso. Ele entendia que muitas vezes o poder está em não mostrar sua mão, em deixar os outros adivinharem suas intenções enquanto você claramente vê as deles. Pensa em quantas vezes você se arrependeu de ter falado demais. Quantas vezes você revelou algo em um momento de empolgação ou raiva e depois percebeu que aquela informação foi usada contra você? Quantas vezes você tomou uma posição precipitada em uma discussão e depois se viu preso àquela posição, mesmo quando queria mudar de ideia? Cada uma dessas situações poderia ter sido evitada com silêncio estratégico, com a simples disciplina de não reagir imediatamente a cada estímulo. Mas implementar silêncio estratégico requer algo que a maioria das pessoas não tem: autocontrole. Requer que você resista à tentação de provar seu ponto. Requer que você ignore o impulso de se defender quando atacado. Requer que você aceite que às vezes deixar os outros pensarem o que quiserem sobre você é mais estratégico do que corrigir cada percepção equivocada. E isso é extremamente difícil para quem foi condicionado a buscar aprovação e validação constante. A realidade é que as pessoas mais poderosas falam menos e observam mais. Elas fazem perguntas em vez de dar respostas. Elas deixam os outros se exporem enquanto elas permanecem enigmáticas. Elas entendem que mistério gera respeito e transparência total gera familiaridade excessiva. E familiaridade excessiva sempre leva à perda de respeito e aumento de tentativas de manipulação. Então, aqui está o desafio. Na próxima semana, preste atenção em quantas vezes você fala mais do que deveria. Quantas vezes você revela informação desnecessária? Quantas vezes você reage quando poderia simplesmente observar? E comece a praticar o silêncio estratégico. Comece a pausar antes de responder. Comece a fazer perguntas em vez de dar declarações. Comece a perceber como as pessoas revelam muito mais sobre si mesmas quando você para de revelar sobre você. Essa simples mudança vai transformar completamente sua capacidade de navegar relações e proteger seus interesses. Existe uma arte em se proteger sem parecer defensivo, uma habilidade em criar limites sem criar conflito, uma técnica em manter as pessoas à distância adequada sem ofendê-las. Essa arte se chama construir muros invisíveis e é absolutamente essencial para qualquer pessoa que quer parar de ser explorada sem se isolar completamente do mundo. A maioria das pessoas erra em um de dois extremos. Ou elas são completamente abertas, acessíveis, disponíveis para todo mundo, o que as transforma em alvos fáceis. Ou elas se fecham completamente, se tornam desconfiadas de todos, constroem muros visíveis tão altos que ninguém consegue se aproximar, o que as isola e limita suas oportunidades. O que você precisa é do meio termo. Precisa parecer acessível enquanto mantém controle total sobre o que as pessoas podem e não podem acessar de você. Muros invisíveis são limites que você estabelece sem anunciar. São linhas que você não cruza e não permite que cruzem, mas que você não discute abertamente.
Por exemplo, você pode ser amigável com colegas de trabalho sem nunca compartilhar detalhes íntimos da sua vida pessoal. Você pode ser prestativo sem se tornar a pessoa que resolve os problemas de todo mundo. Você pode ser sociável sem estar disponível 24 horas por dia. Esses são muros invisíveis. As pessoas sentem que existe um limite, mas não conseguem apontar exatamente onde ele está. A chave para construir muros invisíveis é consistência silenciosa. Você não precisa explicar por que não compartilha certas informações. Você simplesmente não compartilha. Você não precisa justificar por que não está disponível o tempo todo. Você simplesmente não está. Quando alguém faz uma pergunta invasiva, você não diz que a pergunta é invasiva. Você simplesmente redireciona a conversa ou dá uma resposta vaga e muda de assunto. Com o tempo, as pessoas aprendem onde estão seus limites sem que você tenha que dar uma aula sobre boundaries. Maquiavel entendia perfeitamente isso quando falava sobre a importância de manter certa distância. Ele observou que os príncipes que se tornavam muito familiares com seus súditos perdiam respeito e autoridade. Não porque eram más pessoas, mas porque a familiaridade excessiva sempre leva ao desrespeito. As pessoas começam a achar que podem te tratar de qualquer jeito, que podem pedir qualquer coisa, que podem invadir seu espaço sem consequências. E quando você tenta restabelecer limites depois dessa invasão, você é visto como o vilão. O segredo é nunca deixar os limites serem cruzados em primeiro lugar. É estabelecer desde o início que você é agradável, mas reservado. Que você é prestativo, mas não está disponível para ser usado. Que você é amigável, mas não é amigo de todo mundo. E você estabelece isso através de ações, não de palavras. Através de pequenas recusas educadas, através de informações estrategicamente omitidas, através de disponibilidade controlada. As pessoas que realmente merecem estar perto de você vão respeitar esses limites. As que queriam te explorar vão desistir e procurar alvos mais fáceis. Construir muros invisíveis também significa desenvolver relacionamentos em camadas. Existem informações e acesso que você dá para conhecidos. Outras informações e acesso que você dá para pessoas que já provaram alguma lealdade. E um nível mais profundo de acesso e confiança que você reserva para as raríssimas pessoas que provaram merecer ao longo de anos, não de meses. A maioria das pessoas erra ao tratar todo mundo na mesma camada. Elas dão acesso total para pessoas que acabaram de conhecer e depois se surpreendem quando são traídas. Em realidade, é que você precisa fazer as pessoas provarem que merecem cada nível de acesso à sua vida. Você não é obrigado a confiar até que provem o contrário. Você tem todo o direito de começar com cautela e só abrir espaço conforme confiança é construída através de ações consistentes ao longo do tempo. E quem realmente vale a pena vai entender e respeitar isso. Quem não vale a pena vai reclamar que você é fechado, desconfiado, difícil. E essa reclamação é exatamente como você identifica quem queria acesso fácil para te explorar. Então comece hoje a construir seus muros invisíveis. Comece a perceber quem tem acesso a quê na sua vida. Comece a reorganizar essas camadas de forma mais estratégica. E comece a observar como sua vida muda quando você para de ser um território aberto para a invasão e começa a ser uma fortaleza bem administrada, onde apenas os dignos têm permissão para entrar. Você provavelmente acha que cautela é prisão, que viver estrategicamente é viver com medo, que proteger seus interesses é viver de forma defensiva e limitada. Mas a verdade é exatamente o oposto. A cautela não te aprisiona, ela te liberta.
Porque quando você para de ser uma vítima fácil, quando você desenvolve a habilidade de identificar e neutralizar manipulações, quando você constrói limites sólidos que protegem seus interesses, você finalmente tem liberdade real para construir a vida que deseja. Pensa em quanto da sua energia está sendo desperdiçada agora mesmo lidando com consequências de ter confiado nas pessoas erradas. Quanto tempo você gasta se recuperando de traições que poderiam ter sido evitadas? Quantos recursos você perdeu para pessoas que te exploraram? Quanto potencial você deixou de alcançar porque estava ocupado sendo usado por quem nunca teve intenção de te ajudar a crescer? Toda essa energia desperdiçada é o custo real da ingenuidade. E esse custo te mantém preso em um ciclo de exploração e recuperação que nunca te deixa realmente progredir. Quando você abraça a cautela, quando você implementa tudo que discutimos aqui, algo interessante acontece. Você para de atrair parasitas. As pessoas que só queriam te usar começam a perceber que você não é mais um alvo fácil e vão procurar vítimas mais ingênuas. E no espaço que elas deixam, você finalmente tem clareza mental e emocional para identificar e cultivar relacionamentos genuínos. Porque sim, eles existem, mas você só consegue reconhecê-los quando para de dar atenção para todo mundo que bate na sua porta. A liberdade da cautela também está em poder negociar de posição de força. Quando as pessoas sabem que você não é facilmente manipulável, quando sabem que você não vai aceitar qualquer tratamento, quando sabem que você tem limites claros e os defende, elas te tratam com respeito. Não porque gostam de você, mas porque entendem que explorar você tem custo. E de repente você percebe que está recebendo ofertas melhores, sendo tratado de forma mais justa, tendo suas necessidades respeitadas. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou a forma como permite ser tratado. Maquiavel disse que é melhor ser temido que amado, se não puder ser ambos. Mas ele não estava falando sobre ser cruel, estava falando sobre ser respeitado. Estava dizendo que as pessoas que te respeitam, mesmo que não te amem, vão pensar 2 vezes antes de te trair. Já as pessoas que te amam, mas não te respeitam, vão te trair sem pensar 2 vezes quando for conveniente para elas. E você já viveu isso. Já foi traído por pessoas que supostamente te amavam, mas claramente não te respeitavam. Então a pergunta final não é se você vai abraçar a cautela, é quanto mais você está disposto a perder antes de abraçá-la. Quanto mais tempo você vai desperdiçar sendo a peça no jogo de outras pessoas. Quantas oportunidades você vai deixar passar porque está ocupado se recuperando de ter confiado nas pessoas erradas. Quanto potencial você vai deixar de realizar porque está dando sua energia para quem nunca mereceu. A cautela te dá de volta o controle da sua vida. Te dá a capacidade de escolher conscientemente quem merece seu tempo, sua confiança, sua energia. Te dá a clareza para ver as pessoas como elas realmente são, não como você gostaria que fossem. Te dá a força para dizer não sem culpa, para estabelecer limites sem medo, para proteger seus interesses sem se desculpar. E essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de confiar em todo mundo, mas a liberdade de escolher criteriosamente em quem confiar. Você chegou até aqui porque alguma parte de você já sabia que tudo isso é verdade. Já tinha percebido que o mundo não funciona da forma que te ensinaram. Já tinha sentido na pele o custo da ingenuidade. Agora você tem uma escolha clara. Pode voltar para a ilusão confortável e continuar pagando esse custo. Ou pode acordar completamente, implementar essas estratégias e finalmente começar a jogar o jogo de forma inteligente. Se você escolheu o caminho da cautela estratégica, se inscreva neste canal agora e ative o sininho para receber mais conteúdo que vai te transformar de peça em jogador.
Deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que pode mudar completamente a trajetória das suas vidas. E comenta aqui embaixo de qual cidade você é e qual foi a maior lição que você tirou deste vídeo. Quero saber quem está realmente pronto para parar de ser usado e começar a construir poder real.